dessa vez, para nós fazer uma leitura participativa, nós vamos ler com a participação dos irmãos, graças a Deus. O 42 até o 47, vamos lá, no contar de 3, 1, 2, 3. Eles chegaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos aos apóstolos. Seguiam os discípulos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam felizes, partiam o pão e casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus em essa partilha de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam necessitavam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai, nós te damos graça por estarmos aqui neste momento. Pai Santo, que a tua palavra, Pai, ela venha nesta noite como um alimento espiritual, ela venha, meu Pai, como um alimento, Pai Santo, para saciar a nossa sede, que ela desça aqui, meu Pai, como um orvalho em terra sedenta, em terra seca, e possa, Senhor, meu Pai, falar conosco, o nosso pedido, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa sentar, irmãos. Nós estamos aqui diante de uma palavra da igreja primitiva, mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, né, esse acontecimento aqui, após Jesus voltar ao Pai, dando uma determinação à igreja que não se ausentasse da cidade de Jerusalém, não se esparramasse, ficasse junto, porque havia uma promessa diretamente do Pai para eles. E Jesus falou: olha, fica reunidos em Jerusalém, fica juntos, porque a promessa vai acontecer. Jesus vai e eles ficam reunidos, esperando a promessa chegar. A promessa chega, a promessa vem. A Bíblia diz que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, de acordo com as línguas de todos que estavam ali naquela festividade. Era uma grande festa. E o que acontece, irmãos? Acontece que, partindo dali, eles começaram a anunciar a palavra, porque a ordem era: ficarem, receberem, e começa a ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em toda parte da terra. Dali vocês vão em diante, né? Então os discípulos entenderam, começaram, né? Mas ali no início, quando eles receberam ali a promessa, a Bíblia diz que houve um alvoroço na cidade, porque o povo não entendia o que estava acontecendo. Houve um barulhão. Vocês sabem que crente cheio de Deus faz barulho. Crente cheio do Espírito Santo faz barulho. Crente cheio do Espírito Santo dá glória a Deus, aleluia. E aí agora você imagina, mais ou menos 120 pessoas falando em outras línguas, dando glória a Deus, aleluia, em um só lugar. Pensa que coisa, e chamou a atenção de todo mundo, né, da cidade. Todo mundo começou a chegar perto, queria ver o que estava acontecendo. O ser humano, ele é dotado de curiosidade, ele tem muita curiosidade. Onde ele vê um barulho, ele quer o que está acontecendo, né? Então, o ser humano tem isso. Qualquer coisa chama a atenção dele. Imagina quando é espiritual. Se qualquer coisa normal chama a atenção, imagina quando é no lado espiritual, né? Daí que chama mais atenção ainda. E aquele povo começou a olhar e observar. Alguns pensavam, com eles nunca tinham visto aquilo, né? Pensavam: estão embriagados, estão bêbados, estão cheios. Outros pensavam que era cheio de demônio, alguma coisa assim. Mas
Pedro, tomando a palavra, ele prega ali um sermão, ele chama atenção e prega um sermão dizendo para aquele povo: esse povo não está da maneira que vocês estão, julgando. Esse povo recebeu foi uma promessa do Pai. Eles estão recebendo uma promessa de Deus. E ali ele prega a palavra de um temor muito grande. Que as pessoas chegavam e falavam assim: varões, o que faremos diante de tudo que foi pregado? Aí Pedro fala: arrependei-vos e seja batizado. E daí a Bíblia fala que foi uma tão grande multidão, quase 3.000 almas, rendendo aos pés de Jesus. Glória. Às vezes a gente vê alguns pregadores empolgados, colocando lá no Face tantas almas para Jesus, pregou, foi lá, saiu daqui, foi lá no outro estado, pregou, e às vezes acontece de Deus salvar, Deus salva mesmo, quem convence é o Espírito Santo, mas tem muita gente aí achando que ele está convencendo. Irmãos, quem convence é o Espírito Santo. O papel nosso é pregar, e o Espírito de Deus, ele trabalha, graças a Deus. Então o que acontece? A Bíblia nos mostra que no final desse capítulo, que é o capítulo 2, aqui fala das primeiras conversões, e a Bíblia fala aqui que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitas através deles. Muitos milagres. Não foi colocado os milagres que foram feitos todos na Bíblia. Você vê Pedro e João logo após, Pedro e João indo até o templo na oração da tarde, Antigamente tinha oração das igrejas de manhã e à tarde. Quem lembra disso? O ciclo de oração era de manhã e à tarde. Quem não podia de manhã e à tarde? Então o povo antigamente orava um pouquinho mais, E Pedro, vocês conhecem a história de Pedro e João. O primeiro milagre físico de enfermidade aconteceu ali, que está registrado, Mas eu creio que na pregação de Pedro muitos foram curados. Eu creio, irmãos, eu creio comigo que naquela mensagem muitos saíram dali, não só curado a alma, mas também o físico, Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui uma igreja que teve início o Pentecoste, com a presença do Espírito Santo. E o que leva, irmãos, uma igreja a permanecer de pé mais de 2.000 anos? Porque tudo passa, tudo que se levanta aí, que aparece, todo mundo fica admirado, mas com o decorrer dos tempos vai embora, Qual que é o sustentáculo desta igreja? Qual é a razão desta igreja permanecer? Quantos irmãos nossos foram embora? Quantos partiram? Gerações veio, gerações foi, e a igreja permanece aí. A igreja permanece aqui. Você saiu da sua casa e veio para essa casa de oração, porque você foi ministrado, talvez nasceu na igreja, mas como tem aquele hino, muito sangue foram derramados para nós chegar até aqui. Muitas coisas aconteceram na história da igreja. Nós temos aí a história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu creio que todos já estudou sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. É muito importante. Se você não estudou, estude, porque nós temos a facilidade. Nós temos na nossa mão as redes sociais. Você pode entrar lá e estudar sobre a Assembleia de Deus. Você pode estudar sobre a igreja no decorrer desses 2.000 anos aí, E nós vemos aqui que eles perseveraram. Então nós vamos ver aqui qual é o sustentáculo da igreja. Se eu te perguntar aqui nesta noite qual é o sustentáculo da igreja, eu creio que você vai falar vai ter muitas respostas. Muitas respostas. Eu te pergunto e você analise só com você. Qual é o sustentáculo da igreja? O que tem sustentado a igreja de pé todos esses anos?
Por que a igreja permanece de pé? Muitos partiram com Cristo, muitos já estão nas mansões, muitos estão esperando o arrebatamento para receber um corpo glorioso. Você conhece muitas pessoas que partiram só no seu tempo de vida. Imagina daqui para trás, daqui até lá na igreja primitiva. Mas a pergunta nesta noite: qual é o sustentáculo da igreja? O sustentáculo da igreja. Sabe por que ela está de pé? É porque quem sustenta a igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem sustenta a igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Diga aqui assim nesta noite: eu estou de pé, porque quem me sustenta é Jesus Cristo de Nazaré. No Antigo Testamento nós vemos vários lugares que mostram, que vê pessoas glorificando a Deus, exaltando a Deus, por Deus ter cuidado, por Deus ter sustentado, por Deus ter guardado, por Deus ter livrado, pela proteção. E um dos lugares que nós mais vemos, irmãos, é nos Salmos. O salmista diz assim: olha, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga, porque era para Israel assim, ora diga, Israel, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, olha a expressão que eles usam: os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Aí pode deixar desse jeito, um pouquinho mais baixo. Abaixa um pouquinho, deixa. Amém? Aí agora pode deixar desse jeito. Amém? Amém? Pode deixar dessa forma que eu controlo o microfone aqui, para não dar microfone. Então, irmãos, mas quando nós chega no Novo Testamento, na igreja, nós entendemos que se não fosse Jesus, para pagar nossa dívida, nos trazer de volta para o Pai, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. É por isso, irmãos, que nós precisamos, quando entra no tema da gratidão, nós precisamos agradecer ao Senhor todo momento, todo dia. Não é só aqui na igreja que nós precisamos lembrar do sacrifício, não é só na ceia. Nós precisamos nos lembrar do que Jesus fez por nós, todo momento da nossa vida. Que se não fosse o sacrifício de Jesus, o que seria de nós, irmão? O que seria das nossas vidas se não fosse Jesus? Tem um hino que diz assim: ai de mim se não fosse Jesus. Ai de mim se não fosse Jesus. Às vezes nós somos gratos com alguém que faz alguma coisa para nós, com alguém que nos socorre em algum momento, e você não esquece daquilo, você sempre que vê: ai de mim se não fosse fulano, ai de mim se não fosse ciclano. Agora nós temos que lembrar sempre: ai de nós se não fosse Jesus. Eu estou aqui nesta noite porque o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é o tema principal da palavra de Deus. Ele é o tema principal da Bíblia, é Jesus. E por isso nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus é o sustentáculo da igreja. Coloca para nós aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu aqui para Paulo expressar isso aí. Vamos no contar de 3? 1, 2, 3. Que ninguém pode colocar louco além de que é Jesus Cristo. Quem aqui sabe por que o apóstolo Paulo falou isso aí? Quem sabe? Levanta a mão. Estava vendo, irmãos, uma discussão entre os cristãos. Uns puxando do lado de Pedro, ou de Paulo, outros de Apolo, e aquela coisa.
E Paulo, ele chega e fala assim: olha, peraí, eu quero dizer para vocês, usar as minhas palavras aqui, eu quero dizer a vocês, nem eu, nem Apolo, nós somos dignos dessa discussão, porque nós estamos aqui para falar dele, para plantar, mas quem dá o sustento, quem dá o crescimento não é nós, é ele que dá o crescimento. Vocês viram aqui na leitura de Atos, que acrescentava todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Quem é que acrescentava? Quem está registrado lá? E Jesus acrescentava todos os dias aqueles que iam ser salvos. Irmãos, nós não podemos ter esse negócio de chegar e ficar falando assim: é eu. Nós estamos aqui como instrumentos dele, temos que ser agradecidos a ele. Quem sustenta e quem dá o crescimento é Jesus. Eu jamais posso bater no peito quando eu vim para cá, daquela época que nós temos aqui o irmão João e a irmã Tina, só, de quando nós viemos para cá. Na época foram registrados que tinha 25 pessoas aqui congregando. Nós fomos apurados, tinha 12, né, irmão? Alguns que estavam, não vinha mais para a igreja, foi atrás e trouxe. Vocês podem perceber que dia de domingo, dia de ceia, que a igreja está cheia. A glória é para quem? A glória é quem? Quem cresceu é ele. Eu só sou instrumento, sem ele eu não posso fazer nada. Quem sustenta a igreja, quem é o alicerce da igreja é ele. É ele, né? O apóstolo Paulo mostra isso aqui para eles. Coloca para nós aí, João, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ver ainda, Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Olha o breve aí, então. Vamos lá no contar de 3, 1, 2, 3. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em Jesus Cristo como pedra angular. Quem é? Quem é a pedra? Quem é sustentar? Quem é o alicerce? É ele. Agora vamos a João capítulo 15. Nós temos falado muito nesse começo de ano sobre João capítulo 15. Coloca para nós aí o versículo de número 4. Contar de 3, 1, 2, 3. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhuma pode fazer por si mesmo, se não permanecer naquele que vocês também não permanecerem. O que é que nós vemos aí, irmão? Nós vemos o seguinte: Jesus está mostrando o quê? Se vocês estiverem em mim, você está sustentado por mim. Se vocês não estiverem em mim, ó, nenhum ramo, está falando de nós, vocês não podem, vocês não têm condições de viver e dar frutos sem estar em mim. Coloca o versículo número 5, contar de 3, 1, 2, 3. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois em mim vocês podem fazer coisas. Irmãos, jamais eu posso chegar para os irmãos e falar assim: ó, sem mim, bom, o senhor não pode fazer nada. Ó, sem mim vocês, ó, irmãos, vocês podem caminhar sem eu, vocês podem trabalhar sem eu, vocês podem servir a Deus sem eu, vocês podem ir para o céu sem eu, porque quem leva para o céu é Jesus. Agora quem está falando aqui é ele, é Jesus Cristo que está falando. Pois sem mim nada podeis realizar, nada podeis fazer.
Sem Jesus, irmãos, nós não é nada. Nada. Tem pessoas que se acham, né? Adquirem tanto conhecimento que às vezes começam a humilhar os outros que não têm tanto conhecimento. Crescem tanto no ministério que acham que é melhor que os outros. Adquirem um cargo na igreja, acham que é melhor que o outro. Começa a ganhar mais na empresa, começa a pisar nos outros. E a Bíblia mostra para nós que quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais Deus te exalta, mais Ele vai te cobrar. É por isso que os discípulos, falando sobre o maior lá, Jesus colocou uma criança. Falou, tudo bem, tem que tornar como uma criança. Quer ser o maior? Seja o menor. No reino é assim, irmãos. No reino de Deus, quem é grande é Jesus. No reino de Deus, quem é grande é o Salvador. Quem morreu, ficou 3 dias e ressuscitou foi Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. É Ele, só Ele. Tem muita gente aí querendo louvor, querendo adoração, querendo... Irmãos, quem é digno é só Ele. Sem Ele nós não podemos. Sem Ele eu não estava aqui com esse microfone na mão. Sem Ele eu não estava dirigindo essa igreja. Amém. É Ele, Ele é tudo em mim, tudo para mim. Glória a Jesus. Coloca o versículo de número 6. Toda a igreja junto, vamos ler. Contar de 3, versículo 6. 1, 2, 3. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como você. Não adianta, irmão, vou lá. Quem não ficar unido comigo será jogado fora. Será cortado e jogado fora. E secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. A realidade, irmãos, é que precisamos estar assim com Ele. É bom eu estar assim com os irmãos, precisamos. Amém? Tem pessoas que preocupam tanto em estar assim com quem tem sucesso, né? É coisa do ser humano. Estamos falando que agora é coisa do ser humano. Eu tenho que aproveitar aquela oportunidade de enrumar gente, sair empurrando gente para tirar um cantor, um famoso, né? Com um pregador. É importante, amém? Tem uma foto guardada lá dentro. Mas quem está falando ali, ó? Quem ficar unido comigo, quem ficar unido. A melhor unidade, irmãos, é com Ele. E é tão maravilhoso que Ele tem esse desejo de estar unidos conosco. Porque na oração do capítulo 17 de João, é uma das coisas que Ele intercede em nosso favor ao Pai. Pai, é o meu desejo. Eu quero, Pai. Eu quero. É o meu querer, Pai, que assim como eu e o Senhor somos juntos, unidos, que eles sejam unidos comigo. Olha o desejo de Jesus, irmãos, para contigo, para comigo, para conosco. Que da mesma forma que Ele e o Pai são assim, ó, o desejo dele é que a igreja seja assim com Ele também. Glória. Unidos. Como é que está a sua unidade com Cristo? Como é que está a sua vida de união com Ele? Você está unido mais com alguém do que com Ele? Existe uma união de você com alguém mais do que com Ele? Porque na realidade nós não podemos estar 24 horas um com o outro. Nem você com a sua esposa fica 24 horas por dia juntos. Fica. A
separação, de ir para o trabalho, de ir para um lugar, de ir para o outro. Mas nós podemos ficar 24 horas unidos com Ele. Amém, glória a Deus, aleluia, é verdade. Só não fica se você não quiser. Mas se você quiser, Ele está disposto a viver em união contigo 24 horas por dia. Todo momento. É na alegria, é no choro, é na bonança, é na falta. Ele está lá presente. Ó, estou unido contigo, sou teu amigo, estou aqui. Esse é aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus. Agora, irmãos, atenta para isso aqui. O sustentáculo da igreja é Jesus, não tem outro. Não existe outro. Agora, como manter sendo sustentado por Ele? Aí que entra um assunto muito importante, porque é Ele que nos sustenta. Mas para nós continuarmos com a igreja primitiva, como a igreja do Senhor Jesus que chegou até aqui, porque quando a gente fala assim, irmãos, que muitos morreram em Cristo, mas muitos conheceram Cristo e morreram sem Cristo. Olha, se você sair por aí ministrando a palavra de Deus na rua, nas casas, você vai encontrar, toda casa que você vai bater tem um afastado. Antigamente eu usava a palavra desviado, né? Eu gosto de usar mais afastado, porque é uma esperança de retorno. A pessoa se afastou. Se você sair por aí pregando, se você, isso quem me falou, já comentei isso, quem me falou foi o pastor Ednei, que dentro do lugar que ele ficava preso lá, a maioria era afastada. A maioria dos presos era filho de crente, filho da irmã do círculo de oração, filho de pastor, filho de obreiros, pessoas que já tinham comido na mesa de Jesus, participado da ceia de Jesus. Então, irmãos, aí no mundo aí fora está lotado, está cheio de pessoas que já conheceram a Cristo. A grande importância, a importância de conhecer, mas a maior importância é permanecer. E a Bíblia mostra que a igreja primitiva ela permanecia. Nós estamos aqui porque alguém permaneceu. Quando eu falo de alguém persistente, alguém insistente, alguém que permaneceu como a igreja primitiva, irmãos, não tem outra pessoa para me lembrar da minha época do que da minha mãe. A minha mãe, para mim, ela é um exemplo de persistência na casa de Deus. A minha mãe faleceu agora no final do ano e ela tem a mesma idade minha de cristã. (58 anos). A minha mãe andando com Jesus. Eu nunca vi minha mãe dar mau exemplo. Eu só vi a minha mãe dar exemplos bons. Isso é pessoas que colocam no seu coração para trás e nunca mais, é daqui para frente. Eu não largo Jesus para nada. Essa tem que ser a nossa atitude, irmãos. Eu não deixo Jesus por nada. O apóstolo Paulo, ele falou, olha, eu aprendi a viver todo tipo de coisas, enfrentar todo tipo de coisas, de aflições. Eu aprendi a estar na bonança, na falta. Eu aprendi a estar livre, sendo até talvez bajulado, mas eu aprendi a ser criticado. Eu aprendi a ser preso. Eu aprendi a apanhar pelo amor daquele que me salvou. Amém. Nós estamos numa geração que precisamos atentar-nos para isso, irmãos. Pessoas foram presas para nós chegar até aqui.
Pessoas pagaram preços terríveis por amor, para não desistir, para que nós chegássemos aqui. E agora? Nós temos geração que está vindo aí e precisa de nos ouvir e ver a nossa insistência, a nossa perseverança. Eles olham para nós e precisam ver em nós, irmãos, como nós vemos a igreja primitiva, como nós olhamos para a igreja primitiva e falamos: eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser exemplo de perseverança, eu tenho que continuar. Então, como nos mantermos sustentados por Jesus? Como mantermos sustentados através de Jesus? Primeiro, coloca para nós em João 15, versículo 3. Primeiro, sustentado pela palavra. Contar de 3, vamos lá? 1, 2, 3. Os discípulos não tinham Bíblia, não tinha ainda escrito o Novo Testamento. Eles conheciam o Antigo Testamento e não era todo mundo que tinha acesso. Naquele tempo lá, os escribas, irmãos, não era todos que tinham acesso. Reuniam multidões de ano em ano, ia na igreja, no templo em Jerusalém, para ouvir falar da história do Criador. Eu fico olhando hoje aqui na escola bíblica dominical, como uma lição tão maravilhosa que nós recebemos no domingo, e eu fico assim: que privilégio que nós estamos tendo, porque aquele povo não tinha esse privilégio. Aquele povo, alguns tinham o privilégio, como Abraão, de ouvir Deus falar com ele, e tinha que acreditar e crer, e levantar e sair e obedecer. A família acreditava no líder e falava: vamos contigo, Abraão, vamos embora. A esposa acreditava: vamos, se tem um Deus que falou contigo, nós não estamos vendo ele, como as imagens do seu pai, mas nós acreditamos. Eles contavam as histórias da criação dos patriarcas e eles acreditavam. E a fé daquele povo era tão forte, irmãos. A fé deles era uma fé a qual o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, fala da fé daquele povo. Que fé, irmãos! Às vezes a gente começa a estudar a lei e fica com vergonha. Quando o escritor, dirigido por Deus, pelo Espírito de Deus, diz assim: olha, eram homens que essa terra, esse mundo não era digno deles, não era digno de ser plantado os pés aqui nessa terra. Homens de fé. Homens de fé. Mas os discípulos teve esse privilégio de ouvir o próprio Deus falando com eles, instruindo eles. Que coisa maravilhosa, irmão. Os discípulos sentaram e ver Jesus instruir. E quando fala limpo pela palavra, nós vemos que no capítulo 13 Jesus faz algo que ele nunca tinha feito. Todo dia Jesus fazia algo diferente. Todo dia, eu acredito, eu já falei isso aqui, todos os dias os discípulos acordavam pensando assim: qual será a nova hoje, hein? Ontem Jesus curou a sogra de Pedro, e hoje? Hoje vai ter alguma novidade. Aí de repente, um milagre acontecendo, algo novo. Aí naquele dia Jesus pega uma toalha, joga no ombro, tira a sua capa, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Algo novo, nunca tinha acontecido aqui. Todo mundo admirado, mas cada um esperando o resultado. Mas Pedro, quando chega dentro, fala: opa, aqui não. O Senhor é mestre, o Senhor vai lavar os meus pés. De maneira alguma. Aí Jesus fala para ele assim:
se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro fala, não, então, começa da cabeça e vai até os pés. Pode lavar. Aí Jesus, tu não precisa de lavar tudo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Se você olhar o versículo logo na frente, ele vai falar assim, ó, mas nem todos conseguiam deixar a palavra limpar totalmente. Ele estava falando de Judas, estava falando do que ia trair ele. Então a palavra, irmãos, ela é água que lava. Quando Jesus falou assim, ó, quem tem sede, no mesmo livro, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu não estava falando dessa água que nós tomamos todo dia para matar essa sede que volta a ter sede. Quando ele estava lá no poço, que falou que aquela mulher que ele tinha uma água para dar para ela, que ela nunca mais ia ter sede, ela pensou que era a água que ela tirava. Ela falou assim, não, eu tenho uma água que se eu te der, você não vai precisar mais. Você nunca mais vai ter sede, está falando da palavra, do espiritual. E aqui o que acontece? Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos. É por isso, irmãos, a importância de nós. Jesus não está em pessoa, como estava com os discípulos. Mas o que limpa nós todos os dias é a palavra. Quando você começa a ler a palavra, você começa a perceber que você está errado. Quando eu começo a estudar a palavra, eu começo a perceber, eu tenho que melhorar nisso aqui, eu tenho que mudar isso aqui. A importância de examinar as Escrituras. Jesus foi embora, mas deixou a palavra para nós. E na palavra tem promessas. E muitas promessas. E uma das promessas, eu vou voltar. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e vou vir buscar vocês, para vocês viverem eternamente comigo. Existe um lugar preparado para a igreja. Existe. E existe já o momento certo para ele vir buscar a igreja. Eu não sei. Você não sabe. Mas precisamos estar prontos. E alimentando desta palavra. Então, para continuarmos mantendo esta comunhão, sendo sustentado por Jesus Cristo, é necessário a palavra. Sem a palavra, é através da palavra. É através da palavra. Jesus é o sustentável. Mas, para nós permanecermos, é através da palavra. Lemos o versículo de número 3. Vamos ler João? Não, nós já lemos, já falamos sobre isso aqui. Vamos, coloca aí versículo 7. Todos juntos, poder de 3. 1, 2, 3. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês serão tudo entendido. Ainda com promessas. Vocês viram que eu falei que tem promessas? Olha, se vocês ficarem unidos comigo, está falando ainda da união. Aí agora vem a palavra, e as minhas palavras continuarem em vocês, tem promessa para vocês. Vocês pedirão tudo o que quiserem. Coloca o próximo versículo. Contar em 3, 1, 2, 3. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Para ser discípulos de Jesus, tem que reconhecer que Ele é o sustentáculo, tem que aceitar Ele,
como a nossa estrutura e viver a palavra de Deus. Estudar, examinar e viver essa palavra que é pura, que é verdadeira. Glória a Deus. Segundo, nós poderíamos ficar tendo muitos versículos aqui, mas vamos para frente. Segundo, é coisa simples, irmãos, que todo mundo conhece que eu estou trazendo aqui nessa noite. É coisa simples. Não tem outro sustentável a não ser Jesus. E para nós prosseguirmos com Ele nos sustentando, porque Jesus não afasta de nós, quem afasta de Jesus é nós. No momento que nós largamos as Escrituras de lado, no momento que nós largamos de alimentar a palavra, automaticamente, pode ser o maior conhecedor das Escrituras, automaticamente você vai se afastar. Interessante, eu conversando com alguém ontem, visitei alguém ontem, e alguém falou assim: nós estamos indo na igreja só no domingo. Aí, como ela é uma pessoa parente, muito chegada, eu dei aquela risadinha, só no domingo. Ela falou assim: está errado, né? Está errado. Pessoa que viveu um grande tempo, muitos anos na igreja, que não faltava tudo. Aí ela falou: está errado, né? Eu falei: não, peraí, como é que está a vida dos vocês dois? Assim, vocês estão almoçando só no domingo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vocês não estão almoçando, não estão tomando café da manhã, não estão jantando, nem tomando café da tarde? Não, nós comemos todo dia. Aí eles entenderam, tem que estar na igreja alimentando, sempre tem. Mas isso não quer dizer que nós alimentamos só aqui. Bem-aventurado, você diga assim: eu sou um bem-aventurado, porque estou aqui. Porque muitos gostariam de estar e está trabalhando. Muitos gostariam de estar e está enfermo. Se você chegar nos hospitais lotados, como tem agora o Jorge mesmo, você vai chegar em alguém e falar assim: você gostaria de estar onde? Em casa, você vai falar da igreja, coisa que você sente mais salvo, dos meus irmãos da igreja. Porque quase ninguém, irmãos, quase ninguém cristão visita enfermos, né, nos hospitais. Quase ninguém, são poucos. Os que moram aqui ainda visitam, mas vou falar para vocês. A gente conversou com muita gente nesses últimos anos, porque eu estive acompanhando minha sogra, e vira e mexe, você chega com uma pessoa, a gente conversava com a pessoa, que ser humano, o brasileiro gosta de conversar, e daí de repente a pessoa fala assim: eu sou lá de tal lugar, estou aqui fazendo tratamento, ninguém me visita, eu não tenho ninguém aqui nessa cidade. Esse privilégio de estar aqui, isso é muito maravilhoso. Podemos estar aqui, ó. Quem aqui veio de cadeira de roda? Alguém? Olha que privilégio. Você, eu, nós precisamos ser mais agradecidos. Quando eu vejo um crente reclamando porque não tem, hoje não tem carne, teve ontem, vai ter amanhã. Quando eu vejo um crente abrindo a geladeira e falando só tem ovo, segundo é a oração. Irmãos, não tem como
nós sobrevivermos. Ah, eu tenho Jesus, mas não oro. Eu tenho Jesus, mas não converso com ele. Eu tenho Jesus, sou salvo, mas não diálogo. Não tem diálogo com Jesus. A minha esposa, nós somos uma só carne. É o melhor presente que Deus me deu, mas eu não converso com ela. Você imaginou? Você passar o dia inteiro dentro da sua casa, junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, junto com os seus filhos, passar o dia todo sem conversar. Apesar que as redes sociais estão roubando a comunhão da família, o diálogo da família. As redes sociais estão roubando. Agora, será que está roubando também a nosso diálogo com ele? Oração. O que é oração? Oração é diálogo. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje, muitas das vezes, já vi demais. Você vai em algum lugar de vigílias hoje, diferente mais de antigamente, antigamente ele ficava 2 horas, 3 horas, amanhecia o dia de doeu, né? Eu participei de vigília, eu recebi o batismo com o Espírito Santo de vigília. O Valdir está ali, a Maria, a Lúcia, muito sabe daquela época nossa lá. Irmãos, o que nós vemos hoje? Nós vamos a algumas vigílias e falamos assim, vamos orar. De repente, todo mundo olha assim, está todo mundo joelhado. Né? Quando passa 5, 10 minutos, você pensa que os irmãos foram arrebatados, você ficou. Porque a oração sumiu. É verdade. Aí eu já conversei com alguns de chegar para mim e falar assim, eu não tenho assunto para conversar com Deus. Como é que eu tenho assunto para conversar 1 hora, 2 horas com alguém nas redes sociais e não tenho assunto para conversar com Deus? Com Jesus? Como é que eu tenho, irmãos, comunhão com alguém que eu não converso? Tem diálogo. Como é que eu posso dizer que ele é o meu sustentáculo se eu não converso com ele? Mas eu quero deixar, eu já falei isso aqui uma vez, vou voltar a falar, e pode ter alguém que não estava aqui. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha dificuldade de dialogar com Deus. Porque eu começava, porque cada um tem uns que já começa pedindo, né? Jesus, eu estava na minha situação, Jesus, tem que parar amanhã, Jesus, aí pum. Porque a pessoa só chega e já vai logo de cara, né? Você imagina seu pai chegando de casa, você que é pai aqui, e os filhos já vêm, pai, eu quero que o senhor compre caderno, eu quero que o senhor compre e pá. Espera aí, você está chegando, qual que é? Eu queria receber um abraço. O marido chega, a mulher já começa com a lista, já joga, a lista está aí, ó. Aí já tem alguns que já está escrevendo carta para Jesus, porque não dá coisa de dialogar, né? Eu vou escrever tudo de Jesus para Jesus que eu quero, vou colocar aqui tudo no papel que eu quero, que ele faz por mim, está aqui no papel. Aí depois eu vou lá, quando ele me der, eu vou lá rasgar no bolso e fazer um agradecimento. Como é que está o nosso prazer em dialogar com Jesus? Em conversar com Jesus? Aí, como eu, estudando a Bíblia, eu vi um lugar que os discípulos falaram assim para Jesus, assim, ensina-nos a orar. A Bíblia tem tudo, irmão. Ensina-nos a orar. Aí Jesus começa a ensinar o Pai Nosso. Aí você vai entendendo que você não pode chegar diante de Jesus já. Jesus, eu sou teu filho. Eu entreguei minha vida para o Senhor. Agora olha aí que eu estou passando. Não, irmão, Jesus falou assim, quando vocês orarem, diga assim, Pai nosso que estás no céu.
Glorifica Ele primeiro, viu, discípulos? Discípulos, olha, santificado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Não é a nossa vontade que vai até o Senhor, é a tua vontade que vem até a nós. Seja feita a tua vontade, aí e aqui. Não é riqueza, mas o pão de cada dia, o Senhor me dá. Aí vocês falam assim, ó, perdoai as nossas ofensas. É complicado. Assim como nós perdoamos quem nos xinga, nos humilha, nos maltrata, não nos entende, não nos compreende, perdoa. Como eu perdoo eles? Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender. Daí eu fui lá no capítulo 17 de João, e eu entendi que nós temos que interceder. Daí Paulo, ele começou a mostrar também sobre a intercessão, orar pelos governantes, orar pelos reis, orar pelos... Aí eu falei, eu estou errado demais, né? Rapaz, tem tanta coisa para falar. Aí eu comecei, irmãos, a orar. Falei, Jesus, me ajuda, me ensina, o Espírito Santo me ensina a orar, me ajuda. E eu comecei a orar pelo pastor, que fui orando pelos obreiros. Só na igreja tinha 51 obreiros na época. Aí imagina o tempo que já gastou. Eu fui lembrando o nome de um por um, Senhor fulano, Senhor ciclano, Senhor Beltrano, e fui descendo para os diáconos, auxiliares diaconeses e os obreiros da liderança, as lideranças da igreja, os liderados. Irmãos, daqui a pouco, irmãos, eu estava orando pelos presidentes, daqui a pouco eu estava saindo fora do Brasil, estava orando pelos missionários lá fora, e fui orando, irmãos, e eu esqueci daqui, eu esqueci de mim, eu comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Quando eu parei, sabe o que eu parei? Porque eu estava em prantos. Eu não estava chorando. Deus é prova do que eu estou falando aqui. Glória a Deus. Aí eu parei e ele começou a falar comigo. Aí, irmãos, eu falo pra você, daí foi ele falando comigo. Tem pessoas que cortam Jesus. Corta o diabo. Tem pessoas que Jesus está falando assim, para, deixa eu falar. E ele ó fulano, ó ciclano, olha lá, Senhor, fala isso, fala aquilo, olha lá. Irmãos, não precisa chegar e ficar contando que alguém está falando fazer de mal para você, que Jesus já sabe. Mostra a gratidão que você tem por Ele. É verdade, Jesus. Dali para cá, irmãos, vou falar para os irmãos. Eu tenho tempo, se eu joelhar, eu vou falar para você, eu tenho muita coisa. E a oração é só de joelho? Não, irmão. Orar sem cessar, orar sempre dialogando, sempre em comunhão com Ele, sempre conversando com Ele. É importante nós orarmos aqui reunidos. A igreja primitiva mais fazia. Você vai ver em todas as ocasiões, em todos os problemas que tinha, eles iam para a oração e Deus resolvia. Não sei que jeito Paulo e Silas estavam, se era em pé, sentado, deitado, sei que estava preso, mas orou e Deus respondeu. Eu não sei que jeito que Jonas estava, se era deitado, sentado, joelhado, de cabeça para baixo, não sei, nem ele sabe, eu acho. O importante é que ele orou e foi respondido. Precisamos orar para que nós continuamos sendo sustentados por Ele. Nós precisamos de orar. Precisamos de orar. Coloca para nós Lucas capítulo 22. Nós já falamos, mas vamos ler. Lucas 22, 39. Vamos lá, colocar de 3. 1, 2, 3. Jesus saiu e foi ao Monte das Oliveiras.
aqui é outro assunto. Coloca o próximo. 1, 2, 3. Quando chegou aos lugares escolhidos, Jesus disse: olha, pedi que vocês não sejam tentados. Próximo. Então se afastou a uma distância mais ou menos de 50 metros, ajoelhou-se e foi para orar, Próximo. dizendo: Pai, se és capaz de me matar se chover, porém não seja feito o que eu quero, mas o que queres. 43. Então o anjo do céu apareceu iluminado, 44. cheio de uma grande aflição. Jesus orava mais coisas ainda. Seus olhos eram loucos de sangue caindo no chão. Vamos ler a Bíblia. 45. Depois de orar, ele se levantou, voltou para casa onde se encontrava e levou o caminho, pois as despesas deles eram muito grandes. 46. Disse: por que vocês são meninos? Levante-se e olhe para que não sejam tentados. Irmãos, vamos parar aí. Tem mais, mas vamos parar aí. Se Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele orou, foi para dar exemplo. Por várias vezes Jesus, quando ia fazer um milagre, ele orava ao Pai. Ele dizia: Pai, eu rogo a Ti para que todos creiam que o Senhor me enviou. Jesus era Deus, mas ele orava, ele é 100% homem. Jesus sentiu a angústia e foi orar. Jesus entendeu que estava chegando o momento de uma guerra, ele foi orar. Ele sabia que o negócio dali para frente não ia ser fácil, ele foi orar. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Que nós deixamos para clamar depois que já caiu dentro do buraco. Nós deixamos para clamar depois que tudo desmoronou. Nós deixamos para orar quando não tem mais jeito. Nós já buscamos todos os socorros humanos. Depois que buscou todos os socorros humanos, aí a gente vai com a cara mais leve diante de Jesus. É certo que naquela época de Jesus havia pessoas que aproveitaram a oportunidade, como a mulher do fluxo de sangue, e tantos outros, como o cego de Jericó. Mas foi na primeira oportunidade que eles tiveram, eles aproveitaram. Agora nós, irmãos, nós andamos com Ele, servimos a Ele, dizemos que Ele é o nosso pastor e não nos faltará. Glória a Deus, aleluia. Dizemos que servimos a Ele, mas buscamos socorro lá e lá e lá e acolá, e deixamos de buscar em primeiro lugar Ele. Você que é pai, imagine seu filho quando está numa necessidade e você descobre que o seu filho buscou socorro para todo lado. E não te colocou a par do que está acontecendo. Não buscou o seu socorro. Imagina você que é mãe. Nossa, meu filho foi atrás de fulano, ciclano, beltrano, eu nem sabia, eu sou o último a saber. Você imagina Jesus te olhando, te observando, nos olhando, nos observando, que não pode apontar só o dedo, não pode começar de mim, nos olhando, nos observando e falando: meu filho, corre aqui, corre lá, corre acolá.
e não conversa comigo, não fala comigo, não coloca diante de mim. Ah, mas Jesus sabe tudo, para que eu vou? Irmãos, Jesus sabe tudo, mas tudo que Jesus quer é dialogar, é conversar. Imagine, eu sabendo tudo e não descendo para dialogar. Não vou descer lá no lugar do Éder, não precisa não. Já dei tudo que ele precisa, está lá tudo plantado, tem comida, tem abastância. Mas Jesus tinha desejo de dialogar, ele descia para dialogar. Ah, Adão não precisa de nada, mas eu quero dialogar com Adão. O desejo de Deus é que você não tenha falta de nada, como o melhor dessa terra, mas que você não pare de dialogar com Ele. Às vezes Deus tira até o pão, tira isso, tira aquilo, para fazer você voltar a dialogar com Ele. Porque as correrias da vida vai levando, vai afastando nós do diálogo com Deus. E ele olha, eu imagino comigo, irmãos, eu imagino comigo, Você já se colocou no lugar de Jesus em algumas situações? Eu coloco. De vez em quando se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse Jesus, como ele responderia? Se fosse Jesus, como ele agiria? Eu coloco certo. Agora eu me coloco, eu observando a irmã Maria, não sei das contas, que pega o celular e conversa com todo mundo e dá risada e as horas voam. O irmão José, não sei das contas, está vendo que pega o celular e lá eu imagino ele falando assim, e eu? O meu tempo? Ah, se a minha esposa ficasse só conversando com a irmã fulana, eu ia falar assim, amor, peraí, não tem bem para mim não. Quem gosta de dialogar, sente falta. Você gosta de dialogar? Jesus também. Jesus gosta de conversar. Jesus tem prazer em te ouvir. Jesus tem prazer em te ouvir. E eu tenho uma notícia que você já sabe para você. Você pode chegar um momento que você fala assim, eu não queria visita, eu queria ficar sozinho, eu já ouvi demais de pessoas, eu quero ficar hoje um dia, eu quero ficar só, não quero ninguém, tomara que ninguém me visita. Eu quero sossego, crianças, eu quero sossego hoje. Hoje é feriado, ó, eu quero ficar deitado na rede. Mas Jesus não dorme nem cochila. Se você procurar ele às 10 horas da noite, ele está pronto para conversar com você, para te ouvir. Se você for à meia-noite, ele está pronto para te ouvir. Se você for 3 horas da manhã, ele está lá, pronto para te ouvir. Qualquer hora da noite, da madrugada, do dia que você falar, abrir sua boca, ele está pronto para conversar com você. Glória. Oração. A oração faz ele permanecer sustentando a nossa vida espiritual. É através da palavra e da oração que ele continua sustentando. Sabe por que tem muitas pessoas morrendo espiritualmente? Sabe por que muitas pessoas não dão conta quando a tentação chega? A tentação chega e ele se entrega à tentação. Os pensamentos malignos chegam e ele abraça os pensamentos malignos. Os desejos carnais chegam e ele abraça os desejos carnais.
O pecado chega, ele não tem autoridade para falar não. Não. Ele abraça o pecado. É falta de palavra de Deus. E viver uma vida com a palavra e viver uma vida de oração. Porque quem ora, irmãos, quem tem uma vida assim com Jesus de oração, com Deus de oração, irmãos, ele está bem espiritual, ele está sendo sustentado. E quando o pecado chega, ele fala: não, eu não posso. Terceiro, vamos pular versículo aqui. Terceiro, e rápido aqui. Terceiro, santificação. A verdade, irmãos, é que Jesus está pronto para nos sustentar de pé espiritualmente. Mas para nós conservar esse sustentáculo na nossa vida, precisa desses requisitos. Nós precisamos viver uma vida de santificação. O que é que separa o homem, a mulher, o jovem, o adolescente? O que separa o ser humano de Deus? O pecado. Pode responder bem alto. O pecado. O pecado. Isaías escrevendo diz o seguinte, Deus falando: as minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os meus ouvidos estão gravados, tampados, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre eu e vós. A única coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. É o pecado. E o que é santificação? O que resume santificação? Separação do pecado. Separado para Deus. Quer dizer que você vive uma vida com Deus. E se você vive uma vida que você foge do pecado e vive uma vida santificada para Deus, separada para Deus, você está agradando Jesus. E Jesus continua cuidando de você. Eu sou o teu sustentáculo. O mal vem, Jesus entra na frente. Aqui não. A tempestade veio, Jesus está lá te sustentando. Você não vai cair. Só cai quem vive uma vida sem santificação. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 14, ele falou assim: olha, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A penúltima é a comunhão. A comunhão. Temos comunhão com muita gente. Como é que está a nossa comunhão com Ele? E a última é o louvor e a adoração. Essas coisas faz com que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que nos mantém de pé, não pensa que você está de pé só por ter os seus conhecimentos. Estamos de pé porque é Ele que nos sustenta. Então essas coisas aqui são o que nos mantém de pé na presença de Deus. Você sabia que o louvor, a adoração te coloca diante dele? Te leva para perto dele? Quem canta sabe isso aqui, Quem canta com a alma, quem louva com a alma, sabe o que eu estou falando. E quem canta com a alma, quem louva com a alma, quem adora com a alma, é por isso que você vê pessoas cantarem e começa a descer lágrimas. Começa a se envolver no mundo espiritual. É ele abraçado por Jesus, Jesus abraçado com ele. E vou falar para você, é só vitória, irmãos. É só vitória. Deixo-vos essa palavra aqui nessa noite. Essa palavra trazida com muita simplicidade. Mas nós precisamos atentarmos para isso. Nem li mais versículo para nós terminarmos. Amém? Ou amém? Amém?